Vamos lá, vamos pegar esse começo. Imagina você tá lá nos anos... Eu acho que ainda era anos 80, quando a Parte 1 tava 85. acabando, né? Tipo, pegando mais quando tava acabando, mas ainda era dos anos 80. Imagina você lá lendo sua Shonen Jumpzinha, vendo seus animes, seus mangás favoritos. Imagina você tá lá no Japão, essa altura, você tá lá vendo, olha aqui, as aventuras de Jojo, não sei o que. E de repente você compra ali sei lá, um dos primeiros capítulos ainda, tá no início, né? Tá vendo a saga ali, nossa, que batalha legal, o Jojo acabou com o Dio, vamos ver o que vai acontecer nesse próximo episódio. Aí ele vê lá e bem, ele vê aquilo, né, Shuri? Ele vê o Jonathan ali não conseguindo até neutralizar o Dio, mas a que custo? A que custo? E aí eu te pergunto, quantos tiveram essa ousadia? Pouquíssimos, né? Mais em 80. Cara, assim, já existiram casos, óbvio que já existiram casos, mas quem que é o psicopata que mata seu personagem principal num dos primeiros volumes, sabe? Nos primeiros capítulos? Quem que faz isso pra renovar a história? E não só o personagem principal, mas também o cachorro dele, né? Ah, sim. Mas só falando desse fator choque pra gente já eliminar isso, porque eu acho muito importante falar, mas a história ele começa, obviamente, muito influenciada por Hokuto no Ken, só que a gente vê o Araki ele tentando muito adicionar ali os próprios elementos dele, como a arte. Vejo, cara, a arte é muito bonita, sabe? Eu tô acompanhando a coleção de Jojo, né? Comprando os mangás, tudo, tendo essa oportunidade de ter essa edição física, e é muito bonito, sabe? É muito legal como vai construindo. Sim, a história começa simples, mas se tem uma coisa que, assim, que não pode passar batido, que eu acho que é muito pouco falado, Shuri, acho que você vai concordar comigo, é que, pra mim, o principal argumento que eu ouvi em muitas rodinhas de discussões, e que é quase uma opinião até bem popular, assim, eu acho que você já ouviu muito isso também, é que a parte 1 é lenta. Você já ouviu isso? Cara, que a parte 1 é lenta eu já ouvi, mas eu vou te falar que eu não concordo não, mano. Não, sim, é justamente... Eu ia apresentar, assim, matematicamente isso não faz sentido. Porque não faz. Vamos pegar um anime. O anime tem o quê? Tem 12 episódios? Não. O anime tem 10 episódios? Não. O anime tem 9 episódios. De 20 minutos. Já começa aí. O anime só tem 9 episódios, sem extrapolar. Então você fala, não, mas ele pode ser curto, mas ele pode ser maçante. Tá, pega os 3 primeiros episódios. Cara, é a juventude do Jonathan com o Dio. A gente tem ali o primeiro episódio, é sensacional. É de uma fluidez absurda que parece um filme de tantos elementos que teve. Tipo, só no primeiro episódio a gente conhece o Jonathan, né? A gente conhece a família dele, tudo ali. A gente conhece o Dio. A gente tem a morte ali da mãe do Jonathan. A gente tem ali a morte do pai do Dio. A gente tem todo o ambiente que os dois estão colocados. A gente vê o Jojo na família dele ali vivendo feliz. A gente vê o Dio na família dele vivendo triste. A gente vê os dois se encontrando, sabe? A gente tem esse choque de realidade dos dois. A gente vê os dois se batendo pra caramba. A gente vê o Dio por 2 vezes dando uma cacetada no Jojo. Mas no mesmo capítulo a gente vê o Jojo dando uma cacetada no Dio. E fala, quantos animes, ou digamos que os rivais, digamos assim, que você vê ali, o rival geralmente joga o protagonista no chão, mas quanto tempo demora, contem aí na cabeça de vocês, quanto tempo demora pro protagonista dar o troco no rival? Sabe? Pô, pega Naruto, por exemplo. Tipo, pega uma parada assim, sabe? Nos animes assim. E Jojo é no primeiro episódio. Aí não só isso, tem a Erina. O Jojo conhece a Erina ali, os dois começam ali a se gostar, e vem o Dio e acaba com tudo. Ele bate na Erina, ele bate no cachorro, ele mata o cachorro. Sabe? Cara, e no primeiro episódio. Tipo, olha que absurdo, quantas coisas acontecem. E aí tem ali o segundo episódio, já tem um flashback, sabe? Já tem aquilo ali que a gente tava vendo, já não existe mais, já pulou pra outra coisa, tem um dinamismo absurdo, já são, sei lá, são anos pra frente, os caras estão ali se graduando, os malucos já estão lá musculoso, né? Que eles eram crianças, tudo isso musculoso. A gente tem ali um outro contexto onde o Dio e o Jojo estão se comportando, sabe? Estão se comportando entre eles, porque o Dio decidiu esperar um pouco antes de agir, né? Que ele queria a fortuna do G-Star e tudo. E a gente tem essa coisa aí, a gente vê que o pai do Jonathan não tá muito bem, que aí tudo isso, o pai dele tá morrendo lá pra caramba, tá na caminha dele lá, coitado. Coitado nada, ele mereceu.
Ele Que tá isso? na caminha dele, o Jonathan vai lá. Aí o Jonathan descobre não só o motivo do pai dele tá doente, e sim no motivo da morte do pai do Dio. Que o Dio matou o próprio pai e agora tava tentando fazer a mesma coisa com o pai do Jonathan, né? E aí já tem aquela, sabe, aquela cena lá dos dois, do Dio metendo um murro na boca do Jonathan e o Jonathan jogando ele pra debaixo da sacada, né? E o Jonathan vai lá pra fora, conhece o Speedwagon. E aí no episódio 3 já é um clímax absurdo, que é a luta na mansão do Jonathan com o Dio. Já tem a primeira luta não, né? Mas uma das lutas bem icônicas, que é os dois na mansão pegando fogo. Sabe? Olha só, isso em 3 episódios. É como se fosse um filme com começo, meio e fim, em 3 episódios. Como que isso é lento, sabe? Não é. E outra, o Jojo, o que eu mais acho legal em... Eu vou falar como eu falo, Jojo. O que eu mais acho legal em Jojo, cara, é que ele é como pode dizer, ele é disruptivo, ele já chega já com essa estética britânica, é como se você estivesse lendo ali um livro do Edgar Allan Poe, só que sem terror, sabe? Quer dizer, terror tem, né? Muito terror, nossa, né? com certeza, é um outro elemento bem marcante, boa. E eu acho muito legal como ele fala assim, vamos sair do convencional, sei lá, um Japão distópico, tá? Vamos pra uma Inglaterra bem rebuscada. Isso. E vai lá e chega... E o Araki, mano, ele já abre o mangá já com um ritual tribalístico. Não tem isso no anime, mas no mangá tem. Um ritual tribal, assim, horrível, sabe? Macabro. E isso já é um prelúdio do que essa máscara, ela tá pra oferecer. E o Dio, cara, eu acho que quando alguém te perguntar o que é um vilão mau, você tem o dever moral de mostrar o Dio, cara. O Dio é o vilão mais mau. E não é mal por mal, não. É uma maldade, assim, que... Posso até dizer que por mais que ela seja só o mal puro, ela é quase que irreplicável, cara. É quase impossível você fazer um vilão igual o Dio, cara. A maldade pura em todos os âmbitos da vida, cara. Porque o Dio, ele não escorrega, né? Ele é muito fiel a tudo aquilo e é muito difícil você fazer isso. É muito difícil. Como o Araki já falou, assim, não me lembro se foi numa entrevista, não me lembro se foi em alguma contracapa, mas ele falou que muitas vezes os próprios personagens dele vão guiando a história, sabe? Os personagens ali têm vida própria pra escolherem suas ações. E quando o Dio simplesmente vai lá, transforma ele fala, tem uma mulher, né, com o filho dele. Nossa, eu ia falar isso agora, velho. E a mulher ali, sabendo já do destino, ela implora pro Dio não matar o filho dela, e o Dio fala, não, beleza. Ele vai lá e transforma ela em zumbi, e ela vai lá e come a cabeça do bebê, sabe? Então isso é maldade, e essa maldade a gente não se vê muito por aí. E seguindo, depois desses 3 primeiros episódios iniciais, a gente tem 3 episódios no meio, que você pode até dizer, agora sim, tá um pouco mais dentro. Sim, mas é um arco de treinamento e é um arco onde tá se criando o principal objetivo, que é, o Dio tá vivo e vamos parar esse cara. E aí, tipo, não é como se ficasse a mesma coisa dos 3 primeiros, porque é introduzido o Ramon, não é mesmo? É introduzido ali a energia. E o Zeppelin, né? E o Zeppelin é um outro personagem com uma outra história, com outro propósito. E nesses 3 episódios é servido pra estabelecer isso. São 3 episódios que eles estão estabelecendo coisas e não fica parado. De novo, não dá pra chamar, sabe? Nesses 6 episódios não vai se criar dengue, sabe? Não tem água parada ali, não tem espaço. E aí no episódio 7 o Zeppelin morre, simplesmente, sabe? Tipo, isso também é um divisor, sabe? Um episódio muito importante. A gente tem ali aquela história do destino, que tá presente desde o começo de Jojo. Sabe, desde as máscaras de pedra, e até agora, na parte 9, essa coisa do destino ainda é extremamente relevante. Ele tem do Zeppelin aceitando o próprio destino e tudo mais, confiando ali no Jonathan para concluir seus objetivos, é uma coisa nobre. E aí a gente tem o 8, que é aquela luta do Dio com o Jojo, que é muito boa, e a gente tem o 9, que ninguém espera, que é uma tragédia, sabe, uma tragédia grega, digamos assim, porque é muito bonita. Então me fala, como esses novos episódios são lentos, possam ser lentos, possam parecer lentos. Então acho que muita gente não quer dar o braço a torcer, porque infelizmente, eu digo realmente infelizmente, muitas pessoas não tiveram a chance de assistir Jojo com as expectativas limpas. Todo mundo assistiu Jojo, eu falo todo mundo, mas muita gente assistiu Jojo por causa dos memes, por causa da parte 3, por causa dos stands, por causa de... Sabe, e eu sinto que se as pessoas ali conseguissem separar as coisas e apreciar a obra como ela é, elas teriam uma experiência melhor. Porque eu falo com uma propriedade, porque eu tive a sorte de consumir Jojo ali quando ainda não tava essa explosão, digamos assim, sabe? Quando ainda eu não sabia o que era Jojo.
Tipo, eu não conhecia. Eu não sabia que tinham múltiplos protagonistas, eu não sabia que tinham múltiplas. Que nas partes mudavam os protagonistas, sabe? A única coisa que eu sabia de Jojo era aquela imagem do Jotaro, tá ligado? Do Heritage for the Future, do jogo. Eu sabia que era. Mas eu não sabia que o Jotaro era o Jotaro, sabe? Que ele tinha esse nome, que não se sabe. Quando eu comecei a ali ver o Jonathan, eu achava que o Jonathan era o Jotaro, digamos assim. Porque eu não. Eu também, mano, tipo, Sim. eu achava que, tipo, era sempre o mesmo protagonista, só que ele ia envelhecendo, tá ligado? Eu também achava que ia ser essas aventuras, assim, sabe? E ia continuando. E é por isso que pega tão de surpresa a parte 1, porque a gente tem essa tensão, tudo acontece, aquilo que acontece, e a gente vai pra próxima.